This call is now being recorded. Boa noite, turma da Farmácia Noturno, na nossa UC Biologia Molecular. Chegamos na última aula, na última semana de aula. Daqui a 2 semanas eu fecho a pasta verde, mas de aula mesmo, hoje é o último dia. Faremos uma síntese, né? Então, vocês avisem aí os grupos de vocês que essa gravação da última aula vai ficar disponível. Não vai demorar, porque a gente vai fazer aqui, depois a gente vai fazer o nosso funk ali, né? Mas eu queria começar, então, a professora Miriam deu a dica de fazer já, depois eu vou colocar mais, mas fazer já uma propaganda de UCs do segundo semestre, que nós estamos, inclusive, envolvidos, né? Gente, vai ter a UC Biologia Molecular 2, tá? Então, assim, quem está empapuçado de biomol, não aguento mais isso, dá um tempo, não tem problema. Pode ser que mais por final do curso, é eletiva, tá? É eletiva para biologia. Deixa eu falar para vocês quando que é. Ela está como eletiva na matriz da bio, mas vai que vocês têm esse tempo, né? Ela é de quinta-feira à tarde. Quinta-feira à tarde. Se eventualmente alguém tiver um horário disponível e queira fazer essa UC, a gente vai aprofundar alguns aspectos da biomol e a gente vai fazer também um projeto de extensão. E estamos envolvidos, né, Miriam, numa outra UC, que é uma UC de extensão da biologia. Gente, eu estou falando assim que é da biologia, mas biologia e farmácia, vocês sabem que vocês podem fazer como eletiva, né, que vocês têm um tanto de crédito para fazer. Né? Então, tem essas duas UCs que a gente vai trabalhar conceitos da extensão, né? E eu não sei se a Eliana oferece o curso de genética dela agora, mas tem o de genética humana da professora Eliana, para quem não fez, é bem interessante o curso dela, também utiliza muito dos conceitos aqui que a gente vê aqui na Biomol, né? E, gente, outra coisa, que estamos aqui entre amigos, né? Tem uma hora... Sinto muita afinidade por vocês, gente, lógico, né? Estamos aqui já todos esses meses, que não é fácil, né? Para ninguém passar o que a gente está passando. E quando a gente está junto, se estimula, eu acho que a gente sai ganhando. Então, primeira coisa, pessoal, vocês imaginam vamos pensar em algum ator, alguma atriz, ou então o William Bonner, a Fátima Bernardes, quem quer que seja, que tem que pôr a cara aqui na cama, igual a gente faz, vocês acham que eles entram de qualquer jeito? Não entra. Tá certo? A mesma coisa o professor. Até porque, aliás, falar para vocês, né? Vocês viram, né? Foi agora, meia hora antes. Passei a maquininha, fiz esse negócio estiloso aqui para não ficar com aquela cara de vovozinho, né? Falar, nossa, o professor terminou o curso, ele envelheceu. A gente vai lutando contra isso, né? Outra coisa é você ficar com a cara aqui na câmera, né, gente? Então, põe o vento aqui para não, porque está tudo sendo gravado, né? Eu estou exposto aqui. Então, quais os truques do professor? Gente, esse truque vocês vão ou dar uma aula, uma palestra, tá? Vários assim que vocês podem usar. Eu, por exemplo, uso... Meninas sabem disso, os meninos não sabem, mas eu fui aprendendo também, ó. Fui lá, antes de começar as aulas, fui lá numa loja, falei, moça, minha pele já está um pouco maltratada pela idade. Como que eu faço? Ela falou, olha, passe um BB Cream. Então, esse negócio que você passa, gente, é tudo discretíssimo, tá? Você não vai ficar com a cara de drag queen. Poderia ficar, mas não é o caso. Então, passe isso aqui. Outra coisa que é fantástico, isso aqui, olha, gente, para os garotos, gente, juro para vocês, não vai comprometer em nada, tá certo? Que é esse blur mágico aqui da L'Oréal, custa menos de R$50. É uma coisa meio granulada que você passa, ele deixa sua pele lisa e sem brilho nenhum, tá certo? Então, outra coisa, você tá dando uma palestra, não sei o quê, começou a derreter sua cara, tem também, olha como eu tô bom de fazer marketing, vou esconder a marca, o lenço removedor de oleosidade, tá certo? Gente, você ninguém é obrigado a ficar pôr na cara na câmera com cara de pastel de vitrine, né? Aquela coisa impermeável, de tanto oleoso. Então, esse aqui
Tá? E teve um que eu usei também, usei um pouco, mas tenho usado menos, que é um negócio chamado pó translúcido. Tá? Esse negócio também é um pozinho, tem um negócio aqui, aí você passa, tira o brilho e tal, mas olha, isso aqui, na verdade, não é tão necessário, não. Vocês que são jovens, as meninas usam, os meninos não vão querer usar isso aqui, nem precisa. Mas esse aqui é bom, gente, para meninas e meninos. Não aparece nada que você usou, tá aí, gente, a pele fica um pêssego, você passa a mão assim, sabe? A Maria Clara conhece, né, Maria Clara? É muito bom, gente. Então, essas dicas do prof. Tá? Então, vou começar aqui fazendo a apresentação que eu preparei aqui para nós. Tá? Vou compartilhar aqui a tela e deixa eu pôr os óculos aqui para poder ver direitinho. Fazer essa síntese. Tá? E vocês, por favor, coloquem alguma coisa no chat ou abra a câmera. Hoje é descontração, gente. Hoje é descontração para gente. Não sei se tem algum monitor aí hoje presente, não sei. Aqui, cadê? É este aqui. Oi, professor, Tá? tem Então, eu e o Guilherme. tá bom. Eu quem, por favor? Quem que é? A Lorraine. Ô, Lorraine, é mesmo, a Lorraine. Pessoal, então olha aqui, ó. Esse aqui, a Lorraine e o Guilherme, nossos monitores, tá? Coloquei essas fotos para dizer o seguinte, elas representam, então, diferentes momentos da nossa UC, né? A UC teve um foco que foi essa questão da música, né? Eu não sou músico, não tenho voz para cantar, mas eu já tinha o sertanejo, o bemol sertanejo, né, que fala bem da expressão gênica. Eu acho que eu não passei a letra para vocês, mas quem ouviu, né, tem essa questão do clone que não expressou, porque tinha problema de codo, os conceitos que a gente já viu. O funk da Belmol, eu coloquei a historinha para vocês, né, já contei para vocês, que foi depois de ver a vida do Tim Maia e tal, e aí eu me propus a fazer, e eu achava que eu ia fazer um rap, porque o rap é uma linguagem. Gente, longe de mim, mas eu tenho um pouco mais de afinidade porque é mais da minha época, né? Do break, do rap, né? O funk, na verdade, eu tenho contato com o funk do que eu vejo do funk, né? Sei lá, Anitta, acho que é funk e tal, a gente vai vendo o funk. E como eu coloquei na mensagem para vocês, tem um preconceito muito grande, né? Que é ligado a questões sociais e tudo, né? O funk retrata isso, mas tem uma linguagem que é muito popular e que comunica, né? E eu percebi isso quando eu eu fui encaixando a letra, e depois eu olhei e falei, poxa vida, olha que interessante, né? Saiu um funk, tá certo? Destituído do caráter, vamos dizer assim, mais anárquico, né? Ou mais polêmico do funk, né? Que é hipersexualização, outros temas mais pesados, e isso, pum, saiu de cena, mas consegui colocar a Biomol sem descaracterizar o ritmo. E eu achei muito interessante, porque mostrou para mim, primeiro, como é forte o funk como expressão cultural, tá certo? Então é ruim quando você tem um preconceito e não se propõe a atingir um conceito, ou seja, fundamentar melhor, né, para poder eventualmente tirar uma visão que é distorcida, que foi o que aconteceu comigo, né? E eu achei muito, muito interessante isso, né? De poder transpor a Biomol para dentro dessa linguagem do funk, né? Aqui eu coloquei a nossa primeira aula, né? Aquela ideia, acho que foi também as sacadas, né? Que eu procurei colocar, que é a ideia do projeto, né? Porque a gente pode projetar o DNA para vários aspectos, e aqui várias coisas que nós fizemos. E aí vocês podem perguntar, poxa vida, né? Tudo bem, mas que é Gotrip, né? Eu estou vendo aqui o professor Júlio, 9 fotos do professor Júlio. Né? Gente, eu coloquei isso, por quê? Porque eu realmente tenho um cuidado muito grande em relação à exposição, tá certo? Em primeiro lugar, com vocês, tá certo? Tenho um cuidado mesmo efetivo de não expor vocês, tá? E também não colocaria foto dos meus colegas professores sem avisar antes, eu fiz isso agora, muito menos dos monitores, tá? Então, quando eu coloco uma imagem dessa que só tem eu, vocês se vejam representados aí, porque tudo que aconteceu aqui foi junto com vocês e com esse time
que eu posso dizer maravilhoso, tá certo? Comprometido aí com vocês. Então, os nossos profs, né? Nossas profs colaboradores, colaboradoras, professora Iliana Rubio, professor Marcelo Valim, professora Miriam Morali e o professor Rodrigo Tamura, tá certo? Pessoas que eu admiro muito, com quem eu gosto muito de trabalhar, tá? Por que isso, gente? Porque como coordenador e ministrando a maior parte das aulas, eu nunca me vi sozinho, sabe? Uma coisa, o que me move é a confiança dos meus colegas professores, a confiança da monitoria e a confiança de vocês. É isso que me move, tá certo? Então, eu assumo a seguinte propósito. Se alguém tem que se expor aqui, sou eu, tá certo? Então, quem aparece na CAN, quem fala, sou eu, mas também não preciso estar com a cara do pastel de vitrine, né? Acabei de falar para vocês. Então, assim, o reconhecimento completo a esse time, né, dos professores colaboradores, de todos os monitores, tá certo? Aí agradeço todo mundo, um agradecimento especial para a monitora Sofia, que foi a quem mais eu recorri, que ela, com a maior gentileza e prestatividade, sempre resolveu os problemas, né? Toda a parte de formulários, lógico, gente, todos os monitores contribuíram, mas quando tinha alguma coisa, falava, gente, procura a monitora Sofia, né? Vocês que recorreram. Aqui são algumas premissas da UC Biologia Molecular, tá? Então, essas premissas são a base, né, do que fundamentou o que aconteceu, tá? Essas premissas, então, elas já vieram do ano passado, do primeiro ano da UC no remoto, né? E isso foi aperfeiçoado para o C de 2021, tá certo? Dizendo que, no caso, vou falar depois da avaliação, a avaliação da UC da coordenadoria, né, que eu que fiz, na verdade, o ano passado os alunos deram muitas sugestões que foram incorporadas, tá? Então a opinião de vocês é muito importante para a gente, sobretudo para a gente ter uma ideia de conjunto. É muito difícil a gente estar aqui, né? Você entra na sala de aula, tá ali os alunos, você sai, você encontra, você fala. Aqui não, eu sei que vocês estão juntos, né? São 150 pessoas, mas a dinâmica é completamente outra. Você entende? Porque nós estamos aqui, conversando nós aqui, mas um outro contingente de colegas que não estão aqui agora verão a gravação. Então, não tem essa linearidade, né? Por isso também a importância de vocês assumirem esse protagonismo, porque vocês é que vão organizar os estudos, é a melhor maneira de acompanhar. Então, as premissas, olha lá, ensinar, né? Aqui no caso, como educador, né, professor, para a autonomia e a reflexão crítica das temáticas da Biomol. Tá certo? Então, aqui o objetivo, a gente sempre colocou, não era despejar conteúdo em cima de vocês, tá certo? E ficar cobrando um conhecimento decorado, tá certo? E massivo e sem contextualização. Então, a gente sempre procurou botar em destaque por que a gente utilizava, que conexões a gente faz com esse conhecimento, desde a primeira aula até a última aula que vocês tiveram de terapia gênica, tá? Buscando sempre então, essa autonomia para que vocês possam recuperar essa informação a qualquer momento, tá certo? Você fala, passou o semestre, esqueci tudo. Não esquece, gente, não esquece porque eu estou acreditando isso, né? Porque nós contextualizamos muita coisa, tá? Então, eventualmente, você fala assim, aquela coisa, faz uma pergunta, não sei. Outro dia aconteceu isso, alguém falou, eu falei, não fala, não sei. Fala, peraí, vou refrescar minha memória. Tá certo? Se você pegar, peraí, eu quero ver o que é Gene Reporter, e você colocar no Google, no Google, né, para pesquisar, vocês vão achar e, pum, vocês vão lembrar daquilo, né? Então, e essa reflexão crítica, tá? Do que eu faço com esse conhecimento, tá certo? Quando eu me deparar lá na frente com a necessidade de mobilizar esse conhecimento, seja para a vida pessoal, ou para uma entrevista de estágio, ou de emprego, ou para um novo emprego, uma nova divisão onde você vai trabalhar, tá? Essa reflexão crítica que vocês fazem agora, tenho certeza que será útil. Uma coisa muito importante na Biomol para a gente, né, é o aprendizado por pares. Então, assim, isso foi uma coisa que eu me propus desde o ano passado, foi a primeira coisa que eu falei, poxa, lógico, gente, isso não baixou da minha cabeça, né? Eu assisti muitas palestras com o pessoal da Unifesp, a professora Paula Carolei, que vocês viram a entrevista,
Tá? Então, assim, o aprendizado por pares significa, gente, vocês interagirem. Lógico que isso no presencial é praticamente automático, né? Desde que você se proponha isso dentro da sala de aula. Você não queira ter todo mundo enfileirado ali, calado, e você falando, né? Que é uma estratégia também. Mas o aprendizado por pares sempre foi estimulado na UCE, e aí, quando veio a ideia do Senado Molecular, era para essa dinâmica, né? Para desenvolver, então, esse senso de coletivo nesse momento em que nós estamos isolados, né? Uma coisa que você fala assim, poxa vida, né? Chegou dezembro, já crente que ia ter, assim, no fim de ano, ia poder ir para as festas, poderia realmente já dar uma aliviada, e aí vem a Ômicron, quer dizer, é um estado constante de alerta, né? A gente tem que sobreviver a tudo isso, né? Inclusive mentalmente, tá? Então, esse senso de coletivo, né? Que visa, então, também minimizar a individualidade solitária da gente, tá? De repente você está na sua casa, tem um monte de gente, eu estou sozinho aqui, mas você está ali, mas na hora que você está focado ali no estudo, que você tem que resolver seus problemas, você está só com você mesmo, independente do que está no seu entorno, né? Então, isso, e também assim, isso, gente, não só como uma estratégia didático-pedagógica aqui para você, mas aí eu digo, né, pelo menos no meu caso, né, como professor, e também uma questão de reflexão cidadã, né, a importância de nós refletirmos a nossa sociedade, né, as disparidades sociais, tá, enquanto coletividade, tá, e menos individualista, porque tudo leva a gente para o individualismo hoje em dia, ou a maior parte das coisas, tá certo? É bom ser individualista? É bom, gente, é bom você ter a sua vida nas suas mãos e poder o que você quer, pensar o que você quer para o seu futuro, mas se você ficar centrado só em você, eu não acredito que seja uma boa estratégia, tá certo? Porque a gente sempre tem a aprender mais quando a gente compartilha, inclusive no mercado de trabalho, eu acredito que o senso de coletivo seja algo muito importante. Tudo bem que a individualidade é boa também, porque você tem que assumir as suas funções, né, os seus compromissos, mas quando você está no coletivo, aquela história, juntos somos mais fortes. A empatia com vocês no momento da pandemia, né? Então, toda eu falei por acaso por vocês, para vocês, né? Que eu coloquei lá no WhatsApp, né? Falando que pelo fato de eu estar totalmente isolado aqui na minha casa, né? E ter essa oportunidade de estar aqui sozinho e de ter montado o esquema aqui para as aulas, então que eu realmente estou me dedicando totalmente a vocês, não como também uma viagem solitária, sabe? Eu estou fazendo isso, eu montei isso para mim, tá certo? Realmente nunca foi esse o meu objetivo. Tá? O meu objetivo foi, primeiro, estabelecer essa empatia com vocês, tá? Por esse momento difícil que a gente passa, tá? Bom, basta dizer, né, que os casos de morte da Covid ainda continuam aumentando agora. Tá? Então, essa sensação que eu gostaria de desenvolver, de que vocês poderiam contar com a gente, não é só comigo, é com a monitoria, com todos os professores da UC Biologia Molecular. Tá? Eu até coloquei aqui, ó, que toda essa experiência, né, essa Biomol Experience, depois eu vou falar um pouquinho, no meu caso, né, visa acumular, então, essas vivências para que eu possa compartilhar com os meus colegas professores. Tá certo? Não adianta vir alguém falar, nossa, mas você está fazendo uma coisa legal na Biomol, e eu me senti todo, sabe, pavão. Nananã. Primeiro que não é esse o meu approach, tá certo? O que eu faço, gente, eu sempre estou compartilhando com os colegas, tá certo? Por quê? Porque eu quero compartilhar, a gente compartilha, né? Na nossa própria UC, a gente está sempre compartilhando. Vocês viram, né? A professora Miriam montou aquela aula de bioinformática maravilhosa. O professor Rodrigo montou o Escape Room a semana passada, é ótimo, né? O ano de 2020. Os vídeos de laboratório, lógico, toda a monitoria, né? A professora Ileana, o professor Rodrigo. Então, a gente busca essa empatia com vocês, né? E os canais de comunicação, no sentido de dar essa animação que eu procuro falar muito, em algum momento que você está fraco, fragilizado, você tem que entrar na aula, e acontece com a gente, pessoal, sabe? As coisas para mim não são um roteiro preciso, aliás, eu atuo um pouco no caos nesse ínterim, né? Porque
eu não fico planejando muito, eu deixo as coisas fluírem, e isso dá uma insegurança, você entende? Várias vezes eu estava aqui, eu vou entrar na aula, não estou inseguro, né? Na hora que eu entro e começo a falar com vocês, sabe, a empatia faz com que a gente entre, sabe, num ambiente que é nosso, tá? E esse ambiente, isso que é legal, né? Porque fica uma coisa até da física relativista, né? A gente, de certa forma, está subvertendo o tempo e espaço, porque nós estamos interagindo aqui, mas vai ter uma gravação que vai ficar disponível para alguém que não pode estar aqui agora, que vai ver depois, e que vai sentir as emoções que a gente está sentindo agora, sabe? De repente está chato, a pessoa vai ficar um pouco assim, bocejando, tá mais animado, tá certo? Então, isso vem dessa empatia. As dinâmicas que a gente desenvolveu com vocês, gente, aqui a pretensão não é de ser perfeito, não é ser ideal, porque não é isso, tá? A gente sempre tem que buscar evoluir ou mudar de direções, adaptar, mas a gente buscou favorecer esse engajamento de vocês como protagonistas do processo de aprendizagem pessoal de cada um. Por quê? Porque esse é o momento que vocês estão sozinhos em casa, tá certo? Vocês fazem outras UCs. Depois eu vou mostrar uma parte muito expressiva de vocês trabalha. A gente não pode perder isso de perspectiva, tá certo? Então, uma maneira de fazer com que você eventualmente fale, eu tô cansado, tô preocupado, mas eu vou dar uma olhada naquele negócio de biomol agora, que pelo menos eu vejo isso e refresco a minha cabeça. Às vezes dá certo isso, né? Mas sempre buscando entregar para vocês o protagonismo da aprendizagem, tá certo? Para vocês, e lógico, dentro do contexto de grupo também, que vocês pudessem dialogar. Aconteceu isso? Gente, eu não sei, né? Porque a gente não sabe. Nas avaliações, vocês vão falar para a gente. E mais para frente, lá no presencial, por lá na central de aulas e encontrar com vocês podem ter certeza que a gente vai conversar, tá? Trocar ideias, contar percepções de como foi, como está sendo. Buscar o dinamismo nas aulas síncronas gravadas. Pessoal, uma aula síncrona, né, um encontro síncrono, que seja um Senado molecular, ou que fosse uma aula, né, de 2 horas, se não tiver um dinamismo, tá certo? E aqui é o meu papel, né, enquanto professor animador, né, a coisa fica, você dorme, a gente já se sente cansado de ficar parado na frente da tela, vendo, eu sei porque eu já falei isso para vocês, né, eu já participei de um curso que eu assistia às aulas dos colegas, você entende? Chega uma hora que você começa a ficar meio assim, você tá ouvindo, tá legal, mas você começa a dispersar, tá certo? Ou o celular toca. Então, assim, esse dinamismo, ele vai no sentido de trazer um pouco essa animação para a gente ficar junto, né? Avaliação continuada. Então, essa avaliação continuada foi algo que eu busquei desde que eu entrei na Unifesp. Você entende? Com o tempo, eu fui sentindo, assim, um certo desgosto de ter só por recurso de avaliação a prova, né? A prova que a pessoa senta lá e faz, que, de fato, é prático para a gente. Você vai lá, dá uma prova, você afere e tal, mas dificilmente a gente consegue fazer, por exemplo, uma discussão do que foi a prova. Você entende? Você senta lá, faz a prova, depois você vai ver a sua nota, tá certo? E você mal discute. Lógico, eu faço sempre revisão de prova, né? Mas muitas pessoas não aparecem, e você faz a prova, tira uma nota e acabou. Aquilo e o barco segue. Tá? E no final das contas, se a gente for tomar em perspectiva, tudo que nós fizemos no Senado Molecular, no sentido de discutir as questões dos formulários, foi para mim uma grande revisão de prova a cada semana. Né? Por quê? Porque a gente não pegava assim uma questão, olha, assinale a alternativa verdadeira, a verdadeira é essa, vamos para frente. Né? Vocês viram, nós discutimos cada item, o que está certo, o que está errado, contextualizamos, né? Isso sempre foi um sonho para mim de fazer no presencial, e eu nunca consegui. Né? Então, essa avaliação continuada também, né, no nosso caso, na Biomol, tá, gente? Eu não estou falando que o método X é melhor, pior, acho que não tem isso, vai depender do contexto, do momento, mas nós buscamos esse desapego de vocês da nota, tá? Por quê? Porque a gente tem apego mesmo, você entende? Você está estudando, você quer saber que nota você tirou, tá certo? Muitas vezes você não quer saber que nota você tirou, tá certo?
mas eu sempre busquei uma outra, na verdade, sempre busquei, não sabia que existia avaliação continuada, eu aprendi agora, sabe? Como que você avalia? E eu, como que eu vou avaliar cada um de vocês? Tá certo? A única maneira que eu consegui, digamos assim, uma coisa mais personalizada, isso também é um dos objetivos da Biomol, né, com aqueles plantões que eu fiz nos assíncronos, mas foi o coach de seminários, tá certo? Que eu olhei e falei, gente, eu tô maluco, né? Vou fazer 43 coaches de seminários, e nós fomos fazendo, gente, grupo por grupo, tá? Foram 40 grupos que fizeram coach, e eu sei que quando chegou, assim, nos últimos grupos, eu fiquei assim, eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque deve ter mais grupo para fazer, e eu tô comendo bola aqui. E não tinha. Você entende? Eu falei, como assim? Nós fizemos 40 coaches e acabou, e parecia que eu tinha feito metade. Tá? Não de cansaço, mas de uma coisa que eu achei que foi legal, porque tivemos um contato mais efetivo, né? Eu, no caso, com os grupos. Tá? Bom, uma coisa que eu evitei, né? Gente, eu tô falando não é porque é eu, né? Porque como coordenador, sempre com o apoio dos meus colegas, né? Mas essas coisas saem da minha cabeça. Tá? Evitar esse formato, aula gravada, formulários de questão. Tá valendo nota. Não desmerece em nada a metodologia de quem fez isso, tá certo? Tanto que nós utilizamos sim a aula gravada, né? As aulas que era do ano passado, que eu colocamos como vídeos assíncronos, mais o formulário de questões, tá? Então isso foi colocado para vocês, mas eu queria mais, tá certo? Por quê? Porque eu queria essa continuidade, tá certo? Eu queria essa continuidade, eu não queria fazer uma aula gravada com formulário de questões, marcar um plantão de dúvidas de vez em quando e não aparecer ninguém. Tá? Eu falei, então vamos para uma dinâmica, né, coletiva e, sei lá, de certa forma eu acho que de certa forma funcionou, tá? Ainda vamos avaliar tudo, mas não nos vimos sozinhos, você entende? Porque muitas vezes no final do curso as pessoas já estão cansadas, né? E você se vê sozinho. Aqui não. Outra coisa importantíssima, gente, para mim, né, é a confiança em vocês, tá certo? Então, assim, o que é a confiança, gente? Primeiro, é a confiança de que vocês estão juntos, tá certo? Por quê? Porque tem hora que você fala, não, gente, não é possível que tem 300 alunos matriculados na Biomol. Eu, às vezes, olhava e falava, não, isso é brincadeira, não tem, né? Não tem tudo isso. Mas tem, porque cada um está fazendo a sua trilha. As pessoas muitas vezes não conseguem estar aqui, né, no horário síncrono, vão assistir depois, vão ter as suas próprias dinâmicas, tá? Então, essa confiança vem no sentido desse engajamento de vocês perceberem a importância. Aí eu vou falar em particular da UC Biologia Molecular, pelas interfaces que ela faz, pelas implicações, vamos dizer assim, envolventes que ela tem na nossa vida cotidiana, tá certo? Tá lá na Pringles que a gente come, no exame do laboratório que a gente faz, tá? Então, uma série, nos exames de Covid, na luta do Covid, na vacina. Então, ela nos permeia por todos os lugares, tá certo? Então, essa confiança do interesse de vocês, tá certo? Se a gente conseguiu chegar na expectativa de vocês, ou eventualmente diminuir um pouco a dificuldade, porque eu sempre ouço falar que a Biomol envolve uma dificuldade, que todo UC tem as suas dificuldades, né? Mas a gente sempre procurou, então, nessa questão de continuar, né, de ter uma continuidade para a construção do conhecimento, né, pegando tudo que a gente viu na primeira aula e vai trabalhando junto e vai contextualizando mais, no sentido de tornar esse difícil ou menos difícil, ou para quem já tem mais facilidade, poder se sentir pronto para novos voos, tá certo? Mas, enfim, fazer dessa uma UC útil. Bom, e como engajar vocês, gente, nos momentos síncronos, né? Então, foi a questão lá do Senado Molecular e a estratégia, né? Que foi, então, colocar para vocês previamente, que isso que eu não consegui fazer ano passado, porque era tudo novidade, né? A aula síncrona e o PDF da aula, né? No Classroom, né? Então, assim, eu não sei se vocês gostaram do Classroom, mas eu particularmente gostei de fazer aquele Classroom, porque eu consegui ser organizado. Eu não sou uma pessoa organizada, assim, na minha vida. Sou pouco, tá? Eu me permito o caos, a desordem e tal, mas aqui não.
entende? Para vocês eu tinha que estar organizado mesmo. Então, colocar isso com antecedência, tá certo? Não implicava nunca que eu esperava que vocês, então eu dou isso uma semana antes, vocês vão, na semana que vem vocês já viram tudo e já vem para o Senado com tudo feito, tá certo? Não, tá? Então, essa questão de uma semana para a gente discutir no Senado Molecular e mais 2 semanas para vocês fazerem as atividades, né, foi nesse sentido, de vocês poderem, em função do planejamento, né, vocês verem a melhor maneira. De repente chegou na semana que vem, eu não vi nenhum vídeo, não fiz nada, mas eu estou vendo o Senado Molecular. Quando eu for ver um vídeo assíncrono, ou eu pegar o PDF da aula, e eu já tendo visto as questões, aquilo vai integrar de alguma forma. Mas isso só vocês vão poder falar para a gente. E pretendemos, né, que a avaliação possa revelar um pouco disso. Outra coisa que surgiu perguntas era em relação ao prazo para a entrega das atividades. E o que eu falei gente, eu só coloquei 3 semanas de prazo, que era uma semana antes do Senado e 2 semanas depois, para que vocês, primeiro, tivessem essas 3 semanas para fazer, tá? Mas eventualmente não consegui fazer nas 3 semanas, não tem problema nenhum fazer depois. Tá? Mas com 3 semanas, tem coisas que desse lado do balcão do professor eu não sei como acontece com vocês, eu acredito que o Google avisa vocês, olha, amanhã tem que entregar tal atividade, mas você não é obrigado, não vai ficar desesperado, agora eu vou ter que entregar, senão eu perco nota, será que eu vou perder? Na Biomol, não. Foi uma opção mesmo. Então, tanto que eu vejo pessoa lá, de repente aparece lá uma pessoa, entregou atrasado, várias coisas. Falei, tá vendo? A pessoa agora ela conseguiu ter o tempo dela para poder fazer isso. Eu ajo dessa forma, gente. Eu não sou uma pessoa que sento no computador, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer uma música. Não, eu fico chocando o ovo. Literalmente, fico aqui parado, sabe? Cadê uma ideia? Eu preciso fazer uma coisa para os meus alunos. Então, aí é cada um. Nós temos que entender a nossa dinâmica, como que a gente opera, porque muitas vezes a gente idealiza, né, uma perfeição que não corresponde a gente. E aí a gente sofre por não ser aquilo que a gente não é. Tá certo? Então, você entendendo, e aí também vamos falar um pouco da autoavaliação, né? Como que vocês se avaliaram na UC, mas essa autoavaliação de quem somos nós, né? Como que a gente opera, e esse respeito que a gente tem que ter pela maneira como nós operamos perante a vida, perante os problemas, eu particularmente acho que é muito útil, tá? Porque assim, isso veio, no meu caso, veio com maturidade, tá? Eu mais jovem na idade de vocês, eu vivia desesperado, sabe? Ai, meu Deus, como que eu faço para ser aquilo que eu acho que eu deveria ser, mas que não era eu, tá? Então, esse é o engajamento. Bom, o nosso Senado Molecular, né? Eu, sei lá, eu gosto do Senado, porque essa foi uma ideia que surgiu assim, pum, na minha cabeça, né? Porque eu já tinha essa ideia, essa imagem aqui desse Senado Galáctico. Eu adoro, eu gosto daqueles 3 primeiros, que é da minha época, né? Os 3 episódios lá acho que é o 4, 5, 6. E depois eles fizeram esse, acho que no ano 2000, que tem a Princesa Amidala. E aí ficou essa coisa na minha cabeça, né? Eu falei, olha, a gente vai estar no Meet, mas aí os alunos... Eu quero que os alunos trabalhem em grupo, eu quero, sabe, tinha isso, né? E essa questão das dúvidas, né? Que a gente possa trabalhar. Eu sei que às vezes é difícil para você expressar a dúvida, né? Engraçado que eu até coloquei aqui o rascunho que eu fiz, né? Então, gente, não sei se foi bom, vocês vão dizer para mim se não foi bom, tá? Talvez essa fosse uma dinâmica que eu gostaria de continuar no presencial, enfim, de qualquer maneira, no presencial, antes da pandemia, eu já estava trabalhando com os alunos em grupo, dentro da sala de aula, que eu acho muito legal, mas esse foi o nosso Senado Molecular. E também, gente, uma questão de representatividade, tá? Política, tá? Porque fala, eu não gosto de política. Gente, o homem é um ser político, tá certo? E a política envolve a ética, né? Então, assim, eu falei, gente, olha lá, uma instância onde vocês escolhem o representante, tá certo? Uma instância que, para mim, tem a maior credibilidade, o Senado Molecular. Por quê? Porque vocês interagiram, assim, da minha percepção distante, né? Minha bola de cristal, vocês já viram que não funciona, para poder entender o que está acontecendo com vocês, individualmente ou em grupo, mas pelos seminários, eu percebi o quanto vocês interagiram em grupo,
tá certo? Os resultados dos seminários me mostraram isso. Bom, aqui rapidamente, deixa eu controlar o tempo aqui, mas acho que está indo bem. Se tiver alguma coisa, alguém quiser falar alguma coisa, fala aí que eu não é eu logo acabo, gente, mas se quiser se manifestar, fiquem à vontade. Tá? Então, rapidamente, gente, o que a gente viu nesse semestre? Né? Então, aquele início, né, do que é a biologia molecular e na avaliação, naquela primeira avaliação de vocês colocaram assim, eu tenho ideia mais ou menos, biologia molecular é PCR, não faço ideia, tal. Então, coloquei essa ideia do projeto, né? Tudo bem, tem as questões básicas, funcionamento da célula, mas no caso da biologia molecular enquanto engenharia genética, né, a possibilidade de manipulação, de você poder fazer um projeto, né, ter o nosso caminhãozinho que está em algum lugar ali, esqueci de pegá-lo, né, e poder executar esse projeto, para fazer a construção de DNA, colocar aquele DNA dentro de uma célula e fazer ela expressar, né, aquilo que você deseja. Tá? Então, isso já veio logo na primeira aula para dar uma ideia assim, do que a gente queria desenvolver. Né? Aí vem aqui o histórico, né, o DNA, for essa contextualização aí histórica, eu acho que é importante. Né? Aí veio a PCR. A PCR antes era na aula 3, tá certo? Eu mudei esse ano para a aula 2, por quê? Porque é uma das técnicas mais, assim, famosas da biologia. Não digo nem que é a mais importante, porque todas são importantes, dependendo do contexto, né? Mas é a famosa, a PCR, mais agora, né? A RT-PCR, está na boca de todo mundo, o exame de Covid, né? Imagina, as pessoas não sabiam, quer dizer, até eu sabia alguma coisa, né, do exame de DNA que associava com o exame de paternidade, programa de televisão, mas PCR, assim, a pessoa não sabe o fundamento, porque não conversou, não estudou, mas ela sabe que aquilo é um exame que permite você ter uma característica genética que é irrefutável. Isso a pessoa sabe, ela não precisa ter feito o curso de biomol. Né? Aí nós começamos com a manipulação mesmo, né? A partir da aula 3, aqui da semana 4, desculpa, mas técnicas de biologia molecular 3, né? Então aqui, ó, as ferramentas da biologia molecular para a gente poder manipular o DNA. Né? Aí vai lá, as enzimas, a clonagem, a transformação. Aí no presencial era sempre isso, falava isso, até ir para a aula de laboratório, que vocês podem falar, eu queria tanto ter feito a aula de laboratório. Gente, teria sido excelente fazer a aula de laboratório, mas também ela tem uma série de coisas para a gente melhorar. Tá? Mas o que alternativas a gente teve? Então foi o ateliê de clonagem. Né? Logo depois, aquele ateliê de cortar com a tesourinha, tá certo? Para tornar a molécula de DNA menos abstrata, né? A gente poder olhar, cortar, ver quando a gente corta a ligação covalente, a de hidrogênio se desfaz, as extremidades coesivas, as blunt-end, como que isso atende à demanda de um projeto para fazer uma construção de DNA, tá certo? Então, o objetivo aqui foi uma aplicação, né, dessas ferramentas, né? Aí vem ferramentas de análise, né, analítica, Southern, Northern, Western, né, o complemento da clonagem, que foi a subclonagem, tá? Então, nós vimos essas técnicas que também se aplicam muito na pesquisa, mas também em análises clínicas, por exemplo, tá? O Western blot, né? Você pode fazer o Western, pode fazer ELISA, o próprio teste de COVID, né? O teste, gente, tem alguma coisa coçando no meu nariz, o teste de imunológico, né? Baseado no reconhecimento por anticorpos, Southern, Northern, depois a expressão da proteína recombinante, a purificação. Né? Então, a gente já tinha visto como que a gente constrói o DNA, né? A gente vai expressar numa célula, produzir uma proteína em larga escala, né? Ou, enfim, se for numa escala industrial, ou numa quantidade que a gente quer aumentar no laboratório, né? E aí a purificação. E aí você fala, professor, mas eu não lembro direito aquele negócio da coluna, é a de afinidade, é a de a peneira molecular, tá certo? Você pode não lembrar, gente, mas depois, se você voltar e olhar aquilo, você vai lembrar. Tá certo? O dia que você se defrontar com a necessidade de usar esse conhecimento, ele vai estar lá. Tá certo? Por quê? Porque vocês contextualizaram ele. Né? Aí começa
você vê aqui, ó, dezembro, né, expressão gênica, né? Então, também entender aí já no funcionamento da célula, né, como que são regulados todas as etapas aí, né, que vai desde, na verdade, da cromatina, né, depois a transcrição, a tradução, e aí na transcrição toda a questão, processamento de RNA, né, translocação para o núcleo, desculpa, para o citoplasma, no caso da célula eucariótica, e o que leva também a patologias derivadas de expressão gênica anômala, né? Então, isso sempre buscando contextualizar. Depois, o sequenciamento de DNA, né, que finalmente chegamos lá, porque tudo que a gente utiliza, não digo tudo, né, mas se a gente está falando de construções de DNA, tem que ter essa checagem por sequenciamento de DNA, ou se a gente vai fazer uma análise filogenética, você vai ter que sequenciar aquele produto de PCR para poder alinhar as sequências e fazer as análises, como depois foi visto na bioinformática, que foi a próxima aula, né, aquele protocolo maravilhoso que a professora Miriam montou para a gente, né, que foi assim, eu achei fantástico. Eu achei, gente, vocês podem ter odiado, tá? Mas assim, ter feito é aquela coisa do expectativa e realidade, né? Mas assim, no nosso entendimento, né, ter tido esse contato com a manipulação do DNA lá com a tesourinha, entender o DNA, tornar ele menos abstrato, e depois partir, então, para a utilização da informática, né, da bioinformática, para poder analisar essa sequência com mais rapidez, né, rapidez de processamento, não tem que pegar uma sequência enorme e ficar procurando no olho onde que está os sítios de restrição. Então, nós acreditamos que com o que vocês viram antes, tá certo? A bioinformática foi um passo a mais, entendeu? Ela não foi assim, abrir uma coisa totalmente nova, sabe, que eu nunca vi, não. Acreditamos, né, que os raciocínios já estavam prontos, e a utilização das ferramentas dentro da dinâmica ali do Senado molecular fazendo juntos, a gente também tivemos, né, uma percepção de que funcionou, vamos ver isso depois, né? Bom, aí vamos entrar aqui já no final, né? Faltava metagenômica, OGM, CRISPR e a ética, né? Então, eu reuni, na verdade, todos esses tópicos nessa aula para poder liberar toda essa aula para o Escape Room. Tá? Então, ali foi um condensado, né, desses tópicos, metagenoma, OGM, CRISPR, DNA e ética, né, que a gente discutiu bastante no Senado molecular, né, ficou condensado, mas acredito eu que não deva ter misturado muitas bolas, não deve ter confundido tanto. E aí o Escape Room, que o professor Rodrigo Tamura fez o ano passado, como a gamificação, tá certo? A gamificação é uma estratégia didático-pedagógica, né? E ali, no caso, teve o propósito, então, de revisar, né, todos os conceitos de maneira contextualizada, né? Porque já na bioinformática foi trabalhado, então, a vacina de DNA, né, a clonagem lá no adenovírus, e também a vigilância epidemiológica, né, que a gente descobriu lá a variante Delta. Tá? E aí no Escape Room, fazendo um grande conjunto disso. E as duas últimas aulas, então aí eu falei para vocês, uma grande oportunidade, né, o câncer e a terapia gênica, de ter essas aulas com pesquisadores gabaritados dessas áreas, né, a professora Eliana, a professora Mira, o professor Rodrigo, nessas duas aulas, como assim, vamos dizer assim, uma espécie de fechamento da UC, né, para esse assunto, integrando aí todos esses conceitos que a gente viu, tá? E hoje a finalização da nossa UC. Bom, mais um pouquinho, gente, a desconstrução dos artigos, que foi a atividade dos seminários, tá certo? Então, usamos os artigos dos professores do nosso campus, isso foi uma coisa que usamos ano passado, esse ano eu consegui usar melhor ainda com vocês, tá? Então, oferecemos aí os artigos desconstruídos para vocês, né? Para que vocês fizessem a reconstrução, isso envolveu o nosso coach, né? Nós fizemos aquele coach, vocês montaram os seminários, ficou muito legal, tá? E foi uma atividade em grupo que vocês desenvolveram. Eu pelo menos, gostei, vi umas coisas muito legais.
E agora eu quero degustar, quero assistir um por um, avaliar, tive feedback dos professores, estimulou a questão do acolhimento, né? Aqui, olha, coloquei isso, né, o Biomal News, ele aconteceu lá no começo, né, já tinha essas gravações aqui do ano passado, então a entrevista com a professora Paula Carolei, que já deu, assim, né, na verdade, o que nós fizemos na Biomol. Foi o objetivo de mostrar para vocês o que a gente estava desenvolvendo, né, e ela é expert no assunto, e a professora Marília Gaspar, né, trabalhando lá na linha de frente com a Covid, naquele momento, que foi bem no período lá da aula de PCR, para mostrar, então, o que significa, né, esse enfrentamento da pandemia. Inclusive, preciso entrar em contato com ela, que está tudo muito corrido, que eu quero saber com ela como que anda agora com a variante Ômicron, porque ela estava fazendo os exames, né? Bom, as práticas, não tivemos prática, não tem como ter prática, porém, o ano passado, né, a professora Ileana, o professor Rodrigo, a monitoria, gravaram esses vídeos, né? Olha, o vídeo de como que monta o PCR, como que faz a extração do RNA lá com trisol, como que faz a mini prep, o Western blot, tá certo? Então, vídeos curtos que ficaram disponíveis, né? Eu coloquei, inclusive, antes, porque era um subsídio para o Escape Room, né? Vocês, eu não lembro se tem isso na avaliação. Eu coloquei sim, eu coloquei tudo. Se teve alguma contribuição no sentido de você falar assim, tudo bem, nada vai suprir o fato de eu não ter feito o laboratório, tá certo? Mas eu vi aquilo como que acontece, tá certo? Outra coisa que essas metodologias, elas estão aqui, né, na desconstrução, vocês podem olhar aqui, se eu olhar, por exemplo, exame de ELISA, quem que faz aqui, ó? O Igor Bressolin fez, quem mais? A professora Paula fez, tá certo? E aí, olha, mas eu gostei dessa técnica. Aí no acolhimento vocês podem, vocês vão receber um forms para dizer, quem quiser, lógico, né, ficou interessado no quê, tá? Para poder ir lá e conversar, né? Fazer a visita, enfim. O Escape, tá? Foi criado pelo professor Tamura, também integrando sempre essa questão da pandemia. Aqui é o resultado do Escape, então teve aqui, ó, gente, só do noturno, tá? Muitas pessoas jogaram o game, aqui tem um ranking, né, de quem acertou, a Maria Fernanda Occhi, né, foi a que acertou mais, enfim, aí dá o ranking e dá as tentativas. Tá? Então, isso, a tentativa, na verdade, é o quê? Às vezes você vai jogar, você pode jogar mais de uma vez. Entende? De repente você empacou naquela questão lá, acabou meu tempo, tá? Gente, foi tão engraçado, né, a gente fazendo. Com vocês, gente, não, com vocês, que foi o professor Rodrigo Tamura, que estava junto, não sei se vocês lembram, todo mundo fez, escapou, né? Depois, quando fui eu fazer, todo mundo... Porque chegou no final, a gente não conseguiu sair, aí ficava aquela coisa, ai, socorro, ai, vou morrer, ai, vai me pegar, ai, não sei o quê, né, Miriam? Até depois a gente recontinuava, mas enfim, vocês podem fazer novamente, jogar esse jogo à vontade, tá? E depois lá na avaliação vocês vão me falar se vale a pena ou não. No questionário inicial, tem algumas considerações aqui, tá? Aquele questionário que vocês fizeram logo no começo, tá? Então mostra o que para mim? Primeiro ano de ingresso, tá certo, pessoal? Olha aqui, ó, 52%, né, 53% entrou em 2020, né? Aqui ninguém, 7,7 em 2021. E tem um contingente aqui de 2019, peraí, pouco, 20, 21, 19, que eu acho que foram os alunos que fizeram um ano de presencial, mas isso mostrando o quê? Que a grande maioria de vocês não teve aula presencial, certo? E o desafio se coloca agora, né? Enfim, a gente chegou a conversar um pouco disso. Iniciação científica, olha aqui, poucos, né, fizeram, estão fazendo, a maior parte não. Então, também aí me estimulou a ver essa questão do acolhimento, né? Vocês vão fazer depois. Outra coisa, pessoal, que eu já vou falar para vocês, vocês da farmácia, além da iniciação científica, vocês têm a Farminder Júnior, que é a empresa de vocês, tá certo? Então, ficar de olho, deve ter, pergunta aí quem da turma que é da Farminder, tá certo? Ou quando voltar para o presencial já cola no pessoal, ou no centro acadêmico. Mas eu não vou ter tempo, eu só quero fazer as minhas UCs.
Tudo bem, mas arruma um tempinho para fazer uma outra coisa, porque isso faz parte da formação de vocês. Olha esse dado, pessoal. Detalhe, ó, 273 respostas, certo? Aqui, olha, quem trabalha formal e informalmente, sim, 52,7%. Não, 47,3%. Tá certo? Então, eu olhando para isso, pessoal, dentro da empatia e dessa possibilidade de vocês poderem direcionar o estudo de vocês, ser o protagonista de como que eu vou fazer, se eu tenho tempo de ver o síncrono, ou que horas que eu vou ver o vídeo do síncrono depois, que horas que eu vou fazer o formulário, tá certo? Dentro dessa perspectiva de estar trabalhando dentro de uma pandemia, tá certo? Então, isso me mostrou realmente, vamos dizer assim, a sensibilidade que nós temos que ter, tá? Com vocês, com todo esse processo. Aqui, eu só coloquei aqui rapidamente, acho que não dá nem para ler aí, é aquela questão das expectativas em relação a biomol. Tá? E aí, quando eu fui ver isso, eu vi agora, viu, pessoal? Não pense que eu olhei isso lá no começo, não, porque não dava tempo. Eu fui olhando, e a hora que eu olho aqui, ó, ter um bom proveito na UC, será um ser agradável de estudar, aprender e ter domínio dos assuntos abordados. Gente, eu comecei a tremer. Sabe quando você fala assim, meu Deus, olha, lógico, o senso de compromisso a gente tem o tempo todo com vocês, né? Mas eu falo, putz, e aí, será que a gente conseguiu atingir pelo menos um pouco das expectativas de vocês? Porque as expectativas estão aqui, né? É uma você que acha interessante, então tenho grandes expectativas, aprender sobre material genético, tenho grandes expectativas, aprender as técnicas e conseguir aplicá-las no futuro, tá certo? Então, como que foi isso para vocês? Isso era lá no começo. E agora, no final? Atingimos a expectativa de vocês de alguma forma? Tá? Qual a perspectiva profissional após o término da graduação? Olha essa pergunta que eu coloquei lá. Olha, a perspectiva boa, ainda não sei, trabalhar em indústria de cosmética, trabalhar na indústria, ingressar na carreira acadêmica, no mestrado, doutorado, etc., especializar na área que eu seguir e se achar interessante, consigo talvez virar professora. Então, aqui, pessoal, primeira coisa, eu fiquei emocionado quando eu olhei esses resultados, porque eles mostram, pessoal, que o nosso Brasil tem futuro. Tá? E esse futuro são vocês. Tá? Nós estamos aqui dando aula para vocês, tá certo? Sabe? Procurando contribuir para que vocês atinjam essas perspectivas, porque o que vocês almejam é o melhor. E esse melhor é para vocês e é para o entorno e acaba sendo para o país. Tá certo? Olha, outro aqui, poder continuar me especializando. Vamos falar, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Entrar no estágio numa empresa farmacêutica e ser efetivado, tá certo? Então, vocês têm perspectivas ótimas. Cabe a nós, professores, cabe à universidade corresponder a essas expectativas para vocês atingirem essas perspectivas. Tá certo que, logicamente, as perspectivas podem mudar, e elas mudam conforme a vida vai andando, tá certo? Mas um norte a gente sempre tem, tá? Então, isso aqui foi bem legal. Gostei muito. Cite técnicas de biomol que você conhece ou já ouviu falar. Olha aqui, não sei nenhuma. Eletroforese PCR, PCR eletroforese. Western blot PCR, nenhuma. Eletroforese PCR. Ó, aqui entra mais, ó. CRISPR, eletroforese, Western blot. Tá certo? Então, imagina o que vocês sabiam, eventualmente, da biomol, com maior ou menor profundidade, e o que vocês estão saindo agora, levando na bagagem de vocês. Tá certo? Então, eu acho que é uma reflexão que vocês podem fazer aí. Esperamos que o curso possa ter aumentado essa bagagem, né, do que vocês não só já ouviram falar, mas do que vocês agora compreendem, os fundamentos, tá certo? E podem utilizar esses fundamentos para poder criar, para poder utilizar em novas circunstâncias. Olha lá, o que você enxerga, usos, aplicações, referências de biologia molecular no seu cotidiano,
na sua família ou pessoas próximas. Olha aqui, remédios, medicamentos, né, fabricação de medicamentos, consumo de alimentos geneticamente modificados, tá certo? Vacinas, tá? Então, vocês têm esse diagnóstico de doenças, então vocês já vieram com essas informações em relação aonde está a biomol na nossa vida, tá certo? Já tinha uma orientação nesse sentido, tá? E agora esperamos que vocês saiam não só com uma percepção maior, mas que essas percepções que vocês trouxeram, elas estejam mais desenvolvidas a ponto de vocês poderem dialogar, né? Então, assim, dentro do universo aí da divulgação científica, com pessoas próximas, pessoas do entorno, que muitas vezes necessitam de uma informação gabaritada, uma informação cientificamente fundamentada, tá certo? Para escapar dessa armadilha nefasta que são a do negacionismo, tá certo? E a das fake news, tá certo? E aí eu acho que muitas vezes essa questão, lógico, tem pessoas que assumem posições que são ideológicas, mas muitas pessoas são estimuladas a assumir uma posição, tá certo? Sem ter o conhecimento acerca do que aquilo representa na realidade. Eu acho que nós temos realmente um papel, tá, de diálogo, não como a pessoa que vai levar o saber, que vai levar o conhecimento, mas que vai dialogar dentro de uma base lógica e científica. Tá? Bom, aqui o tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, se você se sente bem informado sobre o que é a extensão universitária, né? Então, quando eu olho aqui, ó, 37 sim, e aqui tem, sei lá, somando aqui, ó, quase 60%, um pouco mais, né, de não e não sei ao certo. Tá? Então, a extensão universitária, gente, é uma coisa que vai surgir no horizonte de vocês bastante. Tá? E é uma oportunidade muito legal da gente poder dialogar com a sociedade, né? Nós vamos fazer lá, acabei de falar para vocês, a UC que vai ter projetos de extensão, mas vocês não podem fazer em outras UCs, tá certo? Vocês podem fazer ação de extensão, inclusive entre vocês na SCUD, que é a Semana Científica, que é o melhor evento que vocês fazem, tá certo? Então, a extensão está no horizonte de vocês, vocês vão gostar de fazer. Tá? Aqui, as preferências no início, tá certo? Então, aqui só para mostrar rapidamente, né? A hora que eu olho aqui, ó, cosmetologia, esse aqui é só de vocês, tá? Cosmetologia e farmácia, análise, nananã, farmacologia e cosmetologia, clínica, biologia molecular, tá certo? Aqui, genética, imunologia, patologia clínica, patologia da farmácia hospitalar, perícia criminal, cosmetologia. Então, vocês colocaram essas preferências, é engraçado que depois alguém falou, professor, mas eu não lembro o que eu coloquei. Eu falei, não tem problema, repensa. Provavelmente você vai chegar naquelas preferências, ou a sua preferência mudou um pouquinho. Né? Então, como que a gente pensa essas preferências à luz do... Primeiro, a proposta era à luz da biomol, né? Como que a gente faz isso, pensando nos conceitos da biomol que a gente está vendo, e aí isso também me estimulou para a questão do acolhimento. Né? E eu, inclusive, estou vendo lá com os professores da farmácia agora, a questão do acolhimento, tem todo um meio de campo para fazer, então vocês tirem férias, que a gente vai ouvir falar disso depois. E acho que esse aqui é o último, tá? Que é o resultado das 2 trilhas de aprendizagem, tá? Tem a terceira que eu postei para vocês, né? Então, aqui foi bem interessante. Eu vou só pontuar aqui a única coisa, a situação psicológica, tá certo? Quando a gente olha a situação psicológica em 3 de dezembro, em 19 de janeiro, tá? Eu vejo o quê? Que aumentou um pouco, parece, eu acho que tem alguma diferença de numeração de quantos responderam, né? Mas eu vejo aqui, gente, está aqui bom, regular e ruim, tá a maior parte. Né? Aqui está bom, regular e ruim. Né? E eu vou dizer para vocês, viu, gente? Eu, assim, em aula com vocês, eu estou oscilando aqui do muito bom para excelente, mas a maior parte do tempo eu estou aqui, ó, no bom, regular e ruim. Você entende? Não é fácil o que a gente está passando, por isso que eu acho que o sentimento de pertencer a um grupo, né, a gente está aqui trabalhando juntos, permite a gente se segurar também em relação a isso. Acabou. Vamos voltar aqui agora para olhar vocês. Parar de apresentação. Pessoal, então, última coisa que eu queria falar, antes da gente
ir aqui para conversar um pouquinho e ir para o nosso fã, que é o seguinte: tem a avaliação, então a avaliação da coordenação que eu fiz. Inclusive, passei hoje para a monitora, para a Sofia, para ela gerar o formulário. Tá? É uma avaliação que ela é muito importante para a gente, pessoal, e eu digo como coordenador, tá? Então eu pediria para vocês, e eu vou falar isso de novo, já estou falando isso, vou falar de novo quando eu postar lá no WhatsApp, porque o WhatsApp eu sei que vai para todo mundo, tá? Porque é o que vai permitir a gente entender um pouco o que aconteceu no coletivo, tá? E poder, então, redirecionar algumas coisas, tá? É a visão que a gente vai poder ter em função disso. Então, peço lá, uma paciência, um pouco do comprometimento de vocês fazerem. É um pouco longo, mas não é tanto assim também, né? E agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, pessoal. A expectativa do que vocês chegaram na Biomol, agora estamos terminando. O que foi que aconteceu com vocês nesse meio tempo? Acrescentou? Não tanto? Foi mais difícil? Fale alguma coisa para o prof. A Maria Helena achou que foi bastante proveitosa. Ah, que bom, Maria Helena. Gostou da gente. Gente, é a tal história, né? É mão dupla aqui. E é esse exercício que eu falei para vocês. Eu estou falando aqui, tá aqui, ó, 22 pessoas na sala, mas tem mais 130, 120 que tá junto, não tá aqui, mas tá junto, porque depois vai ver o vídeo. Você entende? Então, tem um componente muito grande de troca, de um sinergismo entre a gente, né? E fácil não é para ninguém. Fácil não é para ninguém. Alguém queria falar alguma coisa? Não sei se a professora Miriam está aqui. Miriam, você está aqui? Ela tem a Nenê? Ou o Rodrigo? Dá pra ver, tô no Miriam, Rodrigo. Tá me ouvindo? Queria falar alguma coisa, Miriam? Estamos ouvindo. Queria só agradecer pela participação, pelo acolhimento também a mim, que sou nova também aqui, né? Gostei muito de participar e ver essas novas metodologias e para mim foi muito divertido. Só Olá, isso mesmo, de realmente. informática. Não, Rita, não teve fancão, é agora. Mas vocês vão deixar o professor pagar mico sozinho? Ô, professor, dando um feedback assim meu, é um feedback super positivo sobre a matéria, né? Eu já estava até pensando sobre isso e foi uma das matérias mais leves, assim, de assistir, né, durante todo esse período de AD. Não só do último semestre, mas desde o começo, porque é assim, é realmente uma coisa, pelo menos para mim, muito complicada esse período. Eu não gosto dessa situação de aulas remotas e coisas do tipo. Só que a nossa C aqui da Biomol foi algo muito leve, sabe? Muito tranquilo de ir acompanhando. Então, feedback super positivo aí para o modelo. Espero que você não precise aplicar os aprendizados em outro modelo em AD, né? Espero que a gente tenha já o modelo presencial no futuro. Mas caso seja necessário, eu acho que foi super, super positivo, sabe? Todo o programa. Ai, obrigado, Gustavo. Essa questão da leveza foi o que a gente buscou mesmo, né? A questão de tornar leve no seguinte aspecto, né? Vamos nos animar, né? Tá difícil para todo mundo, mas vamos nos animar aqui, né? E o animar, gente, significa... Eu vejo isso, você entende? Se você fala assim, o que eu espero do mundo? Eu espero o quê do mundo? Gente, eu já não espero muito mais coisa sabe? Falar, eu espero da gente, você entende? O momento presente na existência do universo, ele é um só, é uma linha que anda a velocidade constante, até que prova o contrário, né? E em relação a isso, os momentos que nós estamos aqui em aula, para mim, são momentos de altíssimo nível, tá certo? Primeiro, um momento que, assim, para mim, é sempre um grande privilégio estar aqui com vocês, tá? Eu tenho mesmo um receio muito grande de estar à altura de vocês, tá? Da gente poder corresponder à expectativa e essa generosidade que vocês têm de estar com a gente, você entende? De se interessar pela matéria, tá? Então eu falo assim, nós vivemos momentos
onde a gente constrói aqui dentro do nosso microcosmos uma perspectiva de uma sociedade civilizada e de alto nível, tá certo? Que fala, nossa, eu adoraria que fosse assim. Está sendo na nossa vivência, foi e será, né? Porque a gente vai aprendendo coisas na vida. Então, eu acho muito bom você ter falado, viu, Gustavo, essa questão da leveza, porque é um dos objetivos da gente, né? De poder levar todo esse conhecimento, integrar todo esse conhecimento, né? Com o momento presente, tá? Mas que isso não seja um massacre de conteúdos, né? Ou uma tensão extrema dentro de uma condição onde cada um está se virando como pode, né? Vamos falar bem a realidade. Tá? Então, alguém que gostaria de se manifestar? O professor já está se preparando. Professor, eu acho que uma das coisas que ajudou bastante é o fato do senhor entender que vocês, os professores da UC toda, né, entenderem que, tipo, cada um tem o seu tempo, assim, de fazer as coisas. Tem gente que trabalha o dia inteiro, aí mora sozinha, aí tem que fazer um monte de coisa, e a cobrança da gente ter que entregar uma atividade exatamente até 7 horas, senão você perde toda a sua nota, é, tipo, muito difícil, porque às vezes acontece algum imprevisto, acaba a sua internet, enfim, coisas caóticas aconteceram na pandemia, acho que com todo mundo, e Sim. ter essa dedicação e acolhimento, de saber que a gente pode entregar um pouquinho depois, o importante é a gente aprender e não só entregar um formulário, até porque a gente pode copiar ele, se a gente quiser, é muito importante, eu acho que isso ajudou muito. Fazer no melhor momento, né, Kelly? O melhor momento muita gente não sabe, entendeu? Eu sou muito assim, eu fico esperando, de repente, não, gente, chega, eu preciso dormir, igual eu fazer esse formulário de avaliação. Eu deixei para fazer depois que eu zerei tudo que eu estava fazendo, porque eu não ia fazer isso junto com outra coisa, porque eu não ia sair como eu queria, né? Então, eu acho legal a sua reflexão, né, E aí também entra a questão da trilha de aprendizagem, né? Que era justamente essa oportunidade, ou não sei, ou pelo menos uma dinâmica de você fazer seguir os seus caminhos, né? Tendo o norte. Helena, por favor, querida. Professor, eu queria dizer que eu trabalho até 6h30 todo dia. E essa foi a única matéria que eu assisti todas as aulas ao vivo 100%, porque me deu vontade mesmo. Eu acho que é uma questão de empatia também. A gente sente que você se importa com a gente e a gente se importa em estar aqui. E é isso que o pessoal falou mesmo. Ver a sua dedicação e, ao mesmo tempo, você ser flexível com a gente, entender as nossas dificuldades. Então, eu achei ótimo. Muito bom, professor. Que bom. Obrigado, Helena. Obrigado. Gente, isso é uma coisa real, né? Dando aula para o noturno muito tempo, a realidade é essa. Agora, tem uma coisa, Helena, que infelizmente o remoto não favorece. Porque, assim, sei lá, eu gosto dos meus alunos, mas cada turma tem é um xodó. Eu tenho um xodó, pra falar bem a verdade, com o pessoal do noturno, por essa questão, justamente, você trabalhou, chega ali na aula, assiste a sua aula, você entende? Aí sai de lá. Eu lembro, teve ano, pessoal, que a gente tinha aula lá no didático, e aí para sair de lá e ir para o terminal de Diadema é escuro, você fica com medo, né? Imagina, gente, tinha um grupinho lá das alunas que me esperavam, que acabava a aula, todo mundo vazava, né? Professor, a gente tá ali fora esperando para a gente ir junto pro terminal. Então, isso não tem o que falar, né? Mas que eu ia te falar, Helena, uma coisa que não rola aqui no remoto e que no presencial acontece bastante, é vocês darem esse feedback da experiência profissional que vocês têm. Né? No presencial, sempre está rolando alguém fala, professor, olha, eu estou fazendo isso. Olha aqui, eu estou trabalhando no regulatório desse fármaco. Você entende? Então, isso é uma coisa que vocês vão ter oportunidade de fazer isso nas próximas UCs, no presencial. Inclusive, de trocar essas experiências, pessoal, e
estimular o networking, porque vocês estão numa turma onde eu acredito que a maior parte de vocês nunca se viu pessoalmente, tá certo? Então, assim, vocês já são colegas de classe, tá certo? E a hora que todo mundo estiver junto na sala de aula, vai ser uma descoberta, tá? Quem são as pessoas. Por isso que eu falei outro dia que nós estamos vivendo um momento histórico, né? E depois eu vou falar no Facebook, mas agora eu já vou falar para vocês o seguinte, que no meu Facebook lá que eu vou passar para vocês, eu fiz para os alunos, tá certo? Para vocês. Tanto que eu tenho minhas amizades lá, quer dizer, algumas pessoas não entram no meu, se começar muito farofeiro, aquela farofa caindo no coisa, eu já não gosto. Tá? Então, tem os meus amigos, eu falo, olha, gente, é uma concessão, esse Face não é para vocês, é para meus alunos. Né? E o que acontece, gente? O que acontece? Eu vou falar para vocês. Eu vou seguindo os alunos lá, então tem assim, você não esquece, ainda mais quando no presencial, porque nós vamos ter que nos encontrar, gente, porque esse contato visual pessoal é o que marca. Eu lembro dos alunos, tal, eu quero lembrar de vocês. Mas a hora que vai no presencial, eu lembro do quê, gente? Lembro do casal de namorados que surgiu na sala de aula, tá certo? Então começou o namoro, às vezes era dentro da sala, ou era alguém da farmácia com alguém da biologia. E aí o que acontece, gente? Aí acaba a biomol, e o povo vai, nananã, aí depois você vê o pessoal se formando, né? E o casalzinho lá. Aí você vai, um dia você abre lá e tá noivando. Aí mais um pouco, casando já, trabalhando, pessoal com emprego, tirando férias, e aí começa a vir os pequenininhos, com os filhinhos. É a coisa mais fofa do mundo, gente. Então, assim, quem está... Vou falar, gente, a gente já é parça, né? Então, assim, quem está... Alguém está namorando, ok, mas quem está sozinho, olha lá, hein? Pode encontrar a sua cara metade no presencial. Pronto, falei. Pessoal, então, alguém vai fazer o funk da Biomol junto com o professor? Unifesp Copido. Tem mesmo, Gustavo. Olha, gente, olha a ostentação, olha aqui, né? Por quê? Porque é ostentação, vamos ostentar. Professor, não tinha roupa para esse evento, mas eu dei um jeito na minha sobrancelha, hein? Então, isso, gente, um óculos escuro já resolve. Professor, eu não chego nem aos pés do seu kit visual aí, mas eu trouxe aqui meu baile privado em casa. Deixa eu ver se você consegue ver. Gustavo, ó, que não conta nada, cara. O importante é aí, ó. Eita! E aí? Mais alguém aí? Eu já vou ficar logo em pé, gente, que é para poder ver vocês aí. Eu só tenho que... O meu problema é que eu preciso dançar murchando a barriga, porque eu engordei esses tempos aí. Gente, quem não está caracterizado, se quiser abrir a câmera e fazer assim, também vale. Certo? Por quê? Para ter uma recordação. Helena! Que ótimo. Gente, nós vamos aparecer tudo pequenininho, né? Então, assim, a gente fica aí quase que incógnito. E eu vou pôr ali, ó. Vou colocar. Outra coisa que eu falei no começo, não sei se todo mundo ouviu, é que não precisa decorar. Como esse fulano aqui vai cantar pra gente, se você não lembrar, você só vai no jeitinho e na boquinha, tá certo? Mais alguém, pessoal, para dançar o nosso funk? Ninguém mais se animou? Olha lá. Maria Clara, Lohane, Kelly, Guilherme, o Júlio Oliveira sou eu, Beatriz, Nayeli, Valmir, a Lohane, tem duas Lohane, Caroline, Bora, tem mais... Bia, bora! Você falou que ia entrar, hein, Bia? Entra aí.
Gente, deixa eu me orientem Falei aqui, porque não. eu estou vendo vocês aqui, mas tem mais 8 pessoas que eu não vejo quadradinho. Como que eu faço para ver todo mundo? Vocês sabem? Eu coloquei em mosaico. Ah, peraí, já sei. Eu tenho que aumentar o negócio aqui, ó. Ah, agora sim. Vocês viram aí que apareceu todo mundo agora? Pro, eu acho que é só para você que fica maior mesmo. Ah, só para mim? Então é o que vai gravar. É o que vai... Então, gente, aqui, ó, nós ficamos. É que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês. Mas aí ficou todo mundo aqui pequenininho, né? E, gente, liguem a câmera aí para a gente fazer o nosso funk. Vamos nos animar. Vocês fazem assim. Ó. Isso, Beatriz. Beatriz, ó. Vamos fazendo aí, ó. Que tal? Gente, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma vez, eu não gosto de ficar repetindo, tá certo? Se for um desastre, a gente repete uma vez, mas eu gosto de fazer de primeira e o que ficou bom, ficou. Tudo bem? Tá? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, quem não quer abrir a cam, abre o microfone e canta com a gente. Que tal? Participa, para a gente poder fazer. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu vou ligar minha luz aqui. Ok. Aqui, ok. Estão bem aí? Estamos bem? Então vamos começar? Gente, vamos lá. Atenção, vou ligar aqui. A gente vai começar. Deixa eu botar no máximo. Vamos lá. Funk Ostentação da Biomol. Mano, pela primeira vez no universo, o funk Ostentação da Biomol. Yeah! Bota os pratos no tubinho, junto com o DNA. Skate free, que é para amplificar. Skate free. Quem se cria não para de amplificar. Vamos, gente, vamos cantar. Faz o mais agrofloresta. Desce pra ver o DNA. Corre o gel e analisa se é pra rir ou pra chorar. Gel e analisa se é pra rir ou pra chorar. Se falhou e não dá, faz de novo a reação. Com Controle PCR e amplifica de montão. Com controle PCR e amplifica de montão. Amplifica o que queria, e agora vai clonar. Faz o que não existia, que não existia, Angelina vai brilhar. O repórter desse jeito. DNA agora vai expressar. Uma criada, Angelica verdejar. Se não existia, Angelica vai brilhar. verdinha desse GFP. PCR para expressar e para se ver. DNA e PCR para expressar e Pra se ver. A Polimeras arrasa, amplifica com o quê? 5 para 3. 3 linhas. Com o quê? 5 linhas da 3 linhas. Com o quê? 5 para 3. Chão. Ficou ótimo. Adorei a performance, Pro. Gente, ó, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é a admiração que eu peguei do pessoal do funk, porque olha o fôlego para cantar isso e dançar, gente. Na gravação. Tem que ter o condicionamento físico em dia, né? Não, e a respiração, Rita, você cantar, ter a respiração para cantar no ritmo. Eu sei que na gravação, quando eu olho, quando eu fiz, a hora que eu falei chão, eu quase caí, porque eu já não tinha mais fôlego.
Ficou bom? Ficou legal? Ficou ótimo, Ficou muito professor. bom. Ah, que ótimo. Tá ótimo, então. Gente, é uma ginástica isso. É aí, Gustavo, você dançou bem, hein? Não, o de hoje tá A pago, professor. Helena, não é? Tá ótimo. Uh, perdi o fôlego. Depois eu ponho lá a gravação pra gente, tá bom, pessoal? Beleza, professor. Então, ó, 8h30, acabamos a nossa última aula, mas não acabou você ainda não, 2 semanas ainda. Gente, ainda tem novidades, vocês não estão entendendo. Aqui é Biomol Experience. E eu vejo, tem lá como que é? Sei lá, o Rei Leão Experience. Contei isso para vocês, né? Que eu vi o negócio dos aliens, Alien Experience, que tinha aqui na Barra Funda. Você ia lá tomar um lanche com o pessoal vestido de ET. Eu falei, se eles podem, a gente pode. Tá bom, pessoal? Eu queria agradecer muito vocês estarem aqui para a gente fazer esse fechamento, colocar lá a gravação para quem não viu. Fala para o pessoal do grupo, fala, gente, ó, quem não teve oportunidade de ver, assiste lá. Vai dar aqui 1h30, né? A gente fez esse fechamento. E eu não vou nem falar de saudade ainda, porque não acabou. Ainda tem mais coisa para acontecer. Tá bom? Tá bom, Obrigado. professor. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa Muito noite, bom. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. A vocês. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite, Júlio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Miriam.